Bem, pontos, linhas e círculos associados a um triângulo. Mediatriz. Ora, a mediatriz é a reta perpendicular a um lado do triângulo traçada pelo seu ponto médio. Então, você observa que desse vértice a esse, você tem um ponto médio. Então, desse ponto médio, você traça a mediatriz. Ó, desse ponto a esse, você tem um ponto médio. Desse ponto médio, você traça a mediatriz. Da mesma forma aqui, ó, desse ponto médio, desse vértice a esse aqui, eu tenho um ponto médio dele. Desse ponto médio, eu traço a mediatriz. Ora, as três mediatrizes de um triângulo se encontram em um único ponto, chamado de circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ora, circunscrita por quê? Porque ele está pegando os vértices, mas a circunferência está fora do triângulo, né? Então, por isso que é circunscrita ao triângulo, que passa pelos três vértices do triângulo. O diâmetro dessa circunferência pode ser pode ser achado pela lei dos senos, né? Então, pela lei dos senos, a gente tem como achar o diâmetro, que passa aqui pela origem, né? Então, é bem simples. Ora, o teorema de Tales determina que, se o circunscrente estiver localizado em um lado de um triângulo, então o ângulo oposto a esse lado será reto. Nós teremos um triângulo retângulo. Determina também que, se o circunscrente estiver localizado dentro do triângulo, este será acutângulo, ou seja, os três ângulos serão menores que 90 graus, ou seja, os três ângulos serão agudos. E se o circunscrente estiver localizado fora do triângulo, este será obtusângulo, ou seja, terá um ângulo obtuso maior que 90 graus e os outros dois serão agudos, menores que 90 graus. O nosso exemplo aqui, observamos que está dentro, que o circuncentro está dentro do triângulo, né? O circuncentro da circunferência está dentro do triângulo. Então, se está dentro, então observe que ele é acutângulo, né? Então, nosso exemplo, nós temos um triângulo acutângulo, os três ângulos menores que 90 graus. A altura. A altura é um segmento de reta perpendicular a um lado do triângulo ou ao seu prolongamento, né? Traçado pelo vértice oposto. Esse lado é chamado de base da altura, e o ponto onde a altura encontra a base é chamado de pé da altura. Observe que essa altura aqui, ó, a gente tem um pé dela aqui, formando 90 graus, que sai do vértice, então o pé dessa altura aqui está aqui, ó, formando 90 graus. Lembrem-se do símbolo de 90 graus. Desse vértice vem aqui para o pé, então esse pé é o pé da altura que forma 90 graus. Vamos ver como é chamado o ponto de encontro entre essas alturas. O ponto de interseção entre as três alturas de um triângulo denomina-se ortocentro, né? Ora, no triângulo acutângulo, o ortoceno é interno ao triângulo. No triângulo retângulo, o vértice do ângulo reto, e no triângulo obtusângulo é externo ao triângulo, tá? Então, ó, no nosso caso aqui, ele está interno, significa que o nosso triângulo ele é acutângulo. Agora, se ele fosse um triângulo retângulo, essas alturas se encontrariam no vértice do ângulo reto, né? Então, se você observar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, eles iam se encontrar aqui no vértice, né? Quando eu traçasse aqui, ia bater num ponto determinado aqui, dessa altura aqui ia ser ele mesmo, e dessa altura ia ser ele mesmo, né? Então, a altura daqui, a altura desse vértice para cá, formando 90 graus, e aqui o de 90 graus para lá. Então, ia se encontrar aqui no próprio ângulo reto. Se a gente observar esse triângulo aqui, ó, desse vértice a esse, né? Iria se encontrar no próprio ângulo reto. Aí seria retângulo, né? E quando é externo, é obtusângulo, um ângulo maior do que 90 graus e os outros dois agudos menores que 90 graus. Bem, mediana. O ponto de interseção das três medianas
é o baricentro, ou centro de gravidade. A mediana é o segmento de reta que une o vértice de cada triângulo ao ponto médio do lado oposto. Ora, tem um vértice e o ponto médio do lado oposto, então eu tenho a mediana. E o encontro das medianas é chamada baricentro, né? O baricentro a gente vai ver detalhado também em geometria analítica, quando a gente estiver vendo como se encontra, dados 3 pontos, né, esse baricentro, mais na frente. Bem, voltando aqui, eu tenho o seguinte: a mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede a metade da hipotenusa. Os pontos de interseção entre as três medianas é o baricentro, né, do triângulo, como a gente já viu, que divide a mediana em dois segmentos. O segmento que une o vértice ao baricentro vale o dobro do segmento que une o baricentro ao lado oposto ao vértice. Disse até que ela esse segmento é 2/3 do outro, né? Então, do completo. Então, no triângulo equilátero, as medianas se confundem com as bissetrizes e com as alturas, né? São coincidentes. No triângulo isósceles, apenas aqueles que chegam do lado diferente e não escanem em nenhuma delas, né? Bem, bissetriz. A bissetriz interna de um triângulo corresponde ao segmento de reta que corta esse ângulo ao meio, né? Que vai da parte que une o segmento de vértice, vai até o lado oposto do vértice, em que partiu, dividiu o seu ângulo em dois ângulos congruentes. Ele divide o ângulo ao meio, a bissetriz. Em um triângulo há 3 bissetrizes internas, sendo que o ponto de interseção delas chama-se incentro. O círculo que tem o incentro como centro é tangente aos 3 lados do triângulo, é denominado círculo inscrito, ou seja, dentro da circunferência, como a gente pode ver aqui, ó, inscrito está dentro da circunferência, né? Então, lembrando que o encontro entre elas chama-se incentro, tá? Triângulo retângulo. Um triângulo retângulo possui um ângulo reto, isto é, um dos seus ângulos mede 90 graus. Daí o nome triângulo retângulo. Como a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, como já falamos anteriormente, então os outros dois ângulos medirão 90 graus, ou seja, são complementares. Lados de um triângulo retângulo, né? Então, os lados de um triângulo retângulo são o Azinho aqui, que está representado pela letra Azinho minúscula, é a hipotenusa. O B e o C são os catetos, né? A é o ângulo reto, o vértice A aqui nos está dando o ângulo reto. O vértice B está dando o ângulo agudo. E o vértice C está aqui também representando um ângulo agudo. Olha, se olharmos para C, então Czinho é oposto ao ângulo C. E Bzinho é adjacente, é vizinho ao ângulo C. Se olharmos para B, então Bzinho é oposto ao ângulo B e Czinho é adjacente ao ângulo B, né? E o A não muda, sempre será hipotenusa, independente do ângulo que a gente olhar, né? Nomenclatura dos catetos, né? Ó, sendo C o ângulo temos Czinho é o cateto oposto e Bzinho o cateto adjacente, como a gente acabou de falar. O Czinho é o cateto oposto ao ângulo C e Bzinho o cateto adjacente vizinho do lado do ângulo C. Sendo B o ângulo, temos Bzinho o cateto oposto, né, ó, do lado oposto, e Czinho o cateto adjacente. E novamente, o A não muda, sempre será a hipotenusa. Propriedades do triângulo retângulo.